Olá, eu sou Simone Barbisa Fortes, sou juíza federal em Santa Catarina e meu foco de atenção acadêmica é o direito previdenciário. A gente vai hoje seguir conversando sobre mecanismos de proteção social destinados a enfrentar a crise derivada da pandemia de coronavírus. O foco nesse vídeo é tratado novo benefício chamado benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda. É um benefício que foi criado no dia de ontem, dia 1º de abril, pela medida provisória número 936. Essa medida provisória ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda, dispondo justamente sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia de coronavírus. O programa, como eu já mencionei lá no primeiro vídeo, né, era algo que vinha sendo projetado pelo governo e ele vem a lume textualmente, né, com a intenção de preservar emprego, preservar a renda, garantir continuidade de atividades laborais e empresariais e reduzir os impactos sociais dessa crise. A medida veio, né, portanto, tendo como foco empregados do mercado de trabalho formal. Né? Vocês percebem que no vídeo anterior nós falamos sobre o auxílio emergencial, que tinha como foco os trabalhadores por conta própria, formais e informais, e os empregados informais, mas evidentemente era um benefício que tinha muito mais a intenção de tratar dos informais. Essa medida, né, ou essas medidas que vêm com a medida provisória, MP 936, elas têm como foco, como eu dizia, o mercado de trabalho formal. Portanto, garante aos empregados, né, formais cobertura durante o período de dificuldade econômica de empresas e empregadores. Né, aquele risco social, risco socioeconômico derivado do Covid-19, como eu dizia para vocês já lá desde o primeiro vídeo. Né? O fechamento das empresas por conta de ordem de quarentena ou a dificuldade econômica gerada pela ausência, diminuição de movimento e a ausência de trabalho e realmente viabilidade financeira para pagamento de salários. Tá? Então, tudo isso configura risco social e vem esse benefício, então, para ofertar cobertura contra esse risco social. Essas situações, elas possivelmente conduziriam, se não houvesse nenhuma intervenção, a demissões, né? E realmente porque as empresas não teriam possibilidade financeira de continuar mantendo os contratos, mantendo o seu quadro de empregados. Né? O que a gente pode observar é que possivelmente, então, esses institutos que vieram com a medida provisória, eles evitem uma onda de demissões, né? Já que eles alinham alguns mecanismos trabalhistas que vão desonerar, né, os contratos de trabalho, desonerar os ônus para o empregador de manutenção de um contrato de trabalho e, paralelamente, eles garantem renda, garantem proteção previdenciário ou securitária, né, seguridade social, mediante pagamento de benefício para os trabalhadores. A gente pode ver no quadro que eu estou projetando para vocês agora que as medidas, né, previstas pela medida provisória 936 são duas medidas que vão alterar, né, as relações de trabalho. A gente já tinha falado sobre elas lá no primeiro vídeo. Né? A primeira delas, a redução proporcional de jornada de trabalho e salários. A segunda, a suspensão temporária do contrato de trabalho. E, ligado a isso, nós temos, né, para garantir a preservação da renda, a gente tem o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, a MP 936, ela autoriza a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário em 3 percentuais diferentes, né, em 25%, 50% ou 70%. E com isso se modifica um pouco a proposta que havia sido apresentada originariamente, que falava uma redução de até 50%. E, além disso, ela autoriza o empregador a acordar a suspensão temporária do próprio contrato de trabalho, com suspensão do pagamento de salários pelo prazo máximo aí de 60 dias, que podem ser fracionados em até 2 períodos de 30 dias.
Né? Nesse período de suspensão, se admite que o empregador possa pagar alguma ajuda compensatória mensal, mas que não vai ter natureza salarial. Certo? Para essas duas situações, né, essas alterações lá no campo trabalhista, que vão desonerar, então, o empregador ou a empresa do pagamento total ou parcial dos salários, né, durante esse período de crise, foi criado um mecanismo protetivo para o trabalhador, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Né? Vou chamar ele de benefício emergencial. A gente havia, no primeiro vídeo, apresentado esse benefício como benefício complementar, porque era o nome que a ele foi dado pelo governo ao apresentar suas propostas. Né? Agora ele muda de nome, ele chama benefício emergencial. É importante a gente não confundir o benefício emergencial com o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial tem aquele caráter assistencial, é lá para os trabalhadores de baixa renda, e aqui a gente tem o benefício emergencial, que é devido aos empregados formais, né? Eu vou me referir a ele como benefício emergencial ou benefício emergencial PER, né? Porque o nome dele ficou realmente bem longo. Bem, esse benefício emergencial, né, ele é custeado com recursos da União, portanto, ele é uma prestação mensal devida a quem tiver sua jornada de trabalho em consequência a seu salário reduzido, né, ou quem tiver seu contrato de salário suspenso. Embora ele tenha natureza previdenciária, me parece, né, claramente uma natureza previdenciária, cobrindo trabalhadores que, de fato, estão vinculados a um sistema formal de proteção, a sua operacionalização deve se dar de modo similar ao que hoje já ocorre com o seguro-desemprego. Então, portanto, vão estar fora da atuação do INSS. Ele é um benefício que vai ser calculado com base no valor do seguro-desemprego, que seria devido a esse empregado. Vocês podem observar no quadro aqui que a gente tem a possibilidade de alcançar esse benefício nas duas situações de modificação trabalhista que foram trazidas pela medida provisória. Né? Primeiro, né, na hipótese de redução de jornada de trabalho e salário, ele vai ser calculado com base no seguro-desemprego, aplicando-se um percentual que vai levar em conta o percentual de redução do salário. Né? Então, vocês podem ver aí, a gente tem para uma redução salarial de 25%, o valor vai ser 75% do seguro-desemprego. Para uma redução salarial de 50%, o valor será de 50% do seguro-desemprego. Para uma redução salarial de 70%, o valor será de 30% do seguro-desemprego. Já na hipótese de contrato de trabalho suspenso, com suspensão de pagamento de salários, né, vocês podem ver aí no novo quadro, que é o projeto, o valor vai ser, como regra, integral. Então, 100% do valor do seguro-desemprego. Havendo uma exceção em relação às grandes empresas. Né? Quais são as grandes empresas? São aquelas que não se enquadrem por conta de rendimento, né, de receita bruta, aliás, no conceito de micro ou pequena empresa. Então, é toda empresa que tenha receita bruta superior a 4.800.000 reais, isso tendo como base o ano de 2019. Então, toda empresa que seja considerada grande, não é micro nem pequena empresa, só vai poder fazer essa redução, né, aliás, essa suspensão de contrato de trabalho, se garantir o pagamento de uma ajuda compensatória aos seus empregados. E nesse caso, o valor do benefício emergencial vai ser de 70% do valor do seguro-desemprego. Por quê? Porque se prevê, né, ou se exige da empresa que pague uma ajuda compensatória equivalente a 30% do salário do empregado. É interessante observar que, para a percepção do benefício, não se exige cumprimento de nenhuma outra exigência, nenhuma condicionalidade, como aconteceria com o seguro-desemprego, exceto que a pessoa tenha a condição de empregado formal. Mas, claro, ele é um benefício que não é cumulável com outros benefícios previdenciários, com seguro-desemprego ou com bolsa de qualificação profissional. Um aspecto muito, muito importante aqui é o fato de que o empregado com mais de um vínculo de emprego poderá receber cumulativamente benefícios se houver suspensão do contrato ou redução de jornada de trabalho em cada um deles.
O que a gente pode ver claramente é que, afinal, com a evolução, né, dos fatos, a medida provisória 936 acaba por trazer um esquema protetivo bastante mais amplo, né, do que aquele que tinha sido proposto originariamente pelo governo, né, especialmente no ponto que envolvia redução de jornada de trabalho com redução de salários, porque a proposta original envolvia compensação com o pagamento de um benefício, na época chamado complementar, no valor de 25% do seguro-desemprego. E vejam que hoje a gente avançou para garantir uma proporcionalidade entre a redução da renda do trabalhador e o valor do agora chamado benefício emergencial. Por outro lado, mesmo quando o benefício não é garantido na integralidade, né, porque ele é pago no percentual de 70% para os casos de suspensão de contratos de trabalho, quando a gente está falando aí de grandes empresas, tem a outra garantia que é a empresa não vai pagar salário, mas ela vai pagar 30% sobre o valor dos salários a título de ajuda compensatória, e com isso se integralizam aí os 100%. Né? Então, o quadro que nós temos hoje, né, envolvendo o esquema, o sistema de proteção vigente para enfrentamento do risco social da Covid-19, seja ele econômico, seja ele biológico, é aquele que vocês podem ver projetado agora. Né? Vocês veem que ele inclui não somente, né, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, sobre o qual nós estamos falando agora, mas também o auxílio emergencial, sobre o qual eu tratei no vídeo anterior, já que eles nasceram praticamente de forma simultânea. Então, ao lado, né, daquele esquema tradicional, o antigo seguro-desemprego, o pagamento de salário por se considerar falta justificada ao trabalho, o trabalhador que se ausenta por medida de isolamento ou quarentena, a possibilidade de um auxílio-doença ao portador de Covid-19 com sintomas leves, isso em discussão. Nós temos, então, o auxílio emergencial e o benefício emergencial. Eu penso que realmente muito já se avançou. Se a gente observa, né, aquelas primeiras medidas iniciais relacionadas à proteção social que foram adotadas quando se desenhavam os primeiros mecanismos, né, para a contenção sanitária do avanço da pandemia. Então, as primeiras ações, as primeiras medidas, elas foram realmente muito menos significativas, muito menos impactantes do ponto de vista de proteção social do que elas vêm se revelando, né, nos últimos dias. A gente avançou realmente muito. Mesmo assim, nós ainda devemos continuar atentos, né? A situação é emergencial, portanto, ela exige que a gente acompanhe diariamente como ela vem se desenrolando, porque da evolução desses quadros sanitários, né, com repercussão econômica da pandemia, vão ficar mais claras as situações de risco e podem ser que elas venham a exigir novas e urgentes medidas, medidas correlatas para enfrentamento das novas situações que vierem a surgir. Então, é importante estar atento a isso para que nós possamos garantir, possamos ter de fato, volto a dizer, né, um sistema de proteção que realmente possa integrar todos de forma adequada e justa.